O Egito sempre foi uma civilização que nos fascinou e ainda nos fascina atualmente. Suas conquistas no campo da arquitetura, sua religiosidade e seu grande avanço no campo da fisiologia ao criar a mumificação de corpos por causa da sua religião, nos faz aguçar a curiosidade. Essa é a fascinante história do Egito. A civilização egípcia foi uma das mais importantes e impactantes que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. Situada no nordeste da África, a civilização egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos surgidos no período paleolítico, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios. Os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou à pesca. A fauna e a flora eram muito mais prolíficas em todos os arredores, e na região do Nilo havia grandes populações de aves aquáticas. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os antigos núcleos deixam de existir e dão lugar aos nomos, unidades políticas governados por nomarcas, que se reuniam em dois reinos, um do Baixo Egito, ao norte, e outro do Alto Egito, ao sul. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, Menes, o governante do Alto Nilo, unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó, dando origem ao período dinástico, que pode ser dividido em 3 momentos distintos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No século III a.C., o sacerdote Manetão agrupou uma linha do tempo dos faraós de Menes aos de seu tempo em 30 dinastias, um sistema ainda hoje em uso. Ele escolheu para começar a sua história oficial o rei chamado Mene, em grego Menes, que se acredita foi o unificador dos reinos do Alto e do Baixo Egito. O impressionante avanço na arquitetura, arte e tecnologia foram feitos durante o Império Antigo, alimentado pelo aumento da produtividade agrícola possível graças a uma administração central bem desenvolvida. Durante o Império Antigo, houve uma tendência para a construção de pirâmides como monumentos fúnebres para os faraós. Entre as mais proeminentes, pode-se citar as pirâmides de Djoser, pirâmide de degraus, Senefero, que compreendem as pirâmides de Médium, e a pirâmide romboidal, e também a pirâmide vermelha, Quéops, pirâmide de Quéops, Quéfen, a pirâmide de Quéfen e a esfinge de Gizé, e Miquerinos, com a pirâmide de Miquerinos. Até o final do Império Antigo, 5 séculos de práticas feudais destruíram o poder econômico do faraó. Os nomarcas começaram a desafiar a sua supremacia. Isso, juntamente com secas severas entre os anos de 2200 e 2150 a.C., em última análise, fizeram o país entrar num período de 140 anos de fome e conflitos, conhecidos como o primeiro período intermediário. Este momento da história abriu o caminho para uma nova fase, a fase do Império Médio. Os faraós restauraram a prosperidade do país e a estabilidade, estimulando um renascimento da arte, literatura e projetos grandiosos de construção na fase do Império Médio. Os Hicsos, povo nômade de origem asiática, invadiram o país, permanecendo na região até 1580 anos antes de Cristo, o que favoreceu ao surgimento do período conhecido como Império Novo. O Império Novo, que vai de 1580 a 525 anos antes de Cristo, foi marcado pela expulsão dos Hicsos, pelo grande desenvolvimento militar e pela conquista de um vasto território. Os hebreus
foram escravizados e por volta de 1250 anos antes de Cristo, sob a liderança de Moisés, conseguiram fugir do Egito no episódio que ficou conhecido como Êxodo e está registrado no Antigo Testamento da Bíblia. O auge da civilização egípcia foi atingido durante o longo governo do faraó Ramsés II, que vai de 1292 a 1225 anos antes de Cristo. Ele derrotou vários povos asiáticos para manter o seu reino. Após seu reinado, as lutas entre os sacerdotes e os faraós enfraqueceram o Estado, o que estimulou novas invasões. A partir de então, o Egito deixaria de ser independente por pelo menos 2.500 anos, período em que se tornaria sucessivamente província dos persas, território ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e, finalmente, ingleses. As invasões constantes exerceram grande influência na cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônio que permitiu a penetração das ideias gregas. Esse domínio instaurou uma dinastia de origem macedônia chamada Ptolomaica, ou Lágda, a qual Cleópatra pertenceu. Seu filho, com o imperador romano Júlio César, foi o último rei ptolomaico. Em seguida, a região caiu sob domínio romano e, mais tarde, árabe. Nesse período, foram introduzidos elementos culturais cristãos e muçulmanos sucessivamente.